pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes e estou na minha skin preferida, All Black. Estou de preto, com o meu cabelo que não está dos melhores, mas que aqui ao meu lado tem alguém sempre muito bem trajado na régua e fardado, porque honra este episódio. Não, aqui se tem uma coisa que eu uso nesse podcast, Aí sim. é esta farda. É, exatamente. Porque alguém precisa. Alguém fazer precisa jus. lutar pelo branding desse podcast. Jovem Júnior. Estou aqui, eu, meu amigo Matheus Fernandes, hoje combinandinhos. Exatamente. Eu não sei nem se esta palavra existe, mas está. Existe no vocabulário Dom Pod. Para mais um Não Pode, o podcast católico da vida ordinária. Gosto de reforçar, Matheus. Se você é um ordinário, converta-se. É a tua oportunidade, teu momento de se converter, e aproveita também para curtir, comentar, compartilhar, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, Certamente. no grupo da faculdade. Faz um grupo com um total de quantas pessoas? 1024 Cabe 1024 pessoas no grupo. Exatamente. Eu não sei se você tem essa quantidade de amigos, mas caso você seja uma pessoa popular, né? Aí você é um freio da vida. Eu não tenho Ou que clone 1024. telefones. Mas faz aí um grupo com o máximo de pessoas. Não seja um criminoso, Exato, inclusive. mas faz Deixa aí aqui o grupo, essa- bota lá e diz: meu Deus, tão nova, sai do grupo. As pessoas são curiosas, não vão assistir por curiosidade. A curiosidade Então, é a da tua conversão. oportunidade de levar um pouquinho de Deus pra alguém, né? Então é teu momento. Eu não vou ficar enrolando mais não, que já deu tempo vocês comentarem. Quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Juliana Barreto, salva de palmas! Aí Muito sim. bem-vinda, Juliana. Obrigado pelo Bem-vinda, convite. Juliana. Que bom recebê-la. Nós nos conhecemos numa ocasião, na verdade, propícia ao contexto desse podcast. Foi muito, muito providente, foi muito curiosa. Essa história a gente vai contar já já. Muito bom, muito bom. Mas apresente eu aí quero a ficha de você, Júnior. Meu povo, Juliana. Ela que é leiga, mãe de 3 filhos, farmacêutica, artista plástica. Ela não é pouca coisa Não é não, meu pouca amigo. coisa. E Tá de dona da brincadeira. boutique católica Cheiro de Maria. Aí sim. Se você aí tá sim. agora assistindo esse episódio, sentindo um cheirinho bom, O que é muito provável, inclusive. exatamente. Muito provável. Então é ela, Juliana. Juliana, eu não sei se você teve a oportunidade de ver alguns episódios anteriores, porque normalmente quando a gente convida alguém, se a pessoa ainda não viu, ela vai maratonar ali pra entender, meu Deus, o que é isso? Onde foi que eu me meti aqui? Quem é o Dom Jacinto, Dom Juarez, quem é esse podcast? Vou ver, né? Que o pessoal pensa que é do bispo. Mas a gente costuma começar a nossa conversa aqui querendo saber, porque nós somos fuxiqueiros, Certamente. fuxiqueiros convertidos. Ok. E queremos saber como que começa a história do nosso convidado com Deus. Eu te pergunto, aonde é que começa a tua história com Deus? Bom, sempre é com mãe, com vó, né? Sempre são com mulheres, É verdade. não é verdade? É verdade. Então, a minha avó paterna, Maria Luísa Barreto, né? Ela que me apresentou Nossa Senhora, né? E aí eu lembro desde pequena, assim, ela que me ensinou a rezar, ela que me ensinou a rezar a Ave Maria, ela que me ensinou a rezar, ela dizia assim, eu lembro bem agora isso. Minha filha, quando você rezar, ó, seu pai está precisando trocar de carro, né? E aí você vai rezar assim, obrigada, papai do céu, pelo carro que o meu pai... Ela Já já era agradecendo e profetizando. Eu tinha, 5, 6 anos de idade, assim, era muito pequenininha. Mas eu me lembro, assim, de coisas que ela dizia pra mim nesse sentido. Ela escutava o Padre Zezinho o dia inteiro, né? Então, assim, era uma avó muito católica. Já minha outra parte da família era evangélica. Uhum. Então, eu cresci num lar cristão, né? Diverso. Sempre falando de minha avó materna, a história da Bíblia inteira, assim... Sabia de cabo a rabo, Gênesis e Apocalipse. Justamente. Então, eu brincava com ela faleceu faz pouco tempo, eu brincava com ela e com a minha outra tia, que aí ela dizia assim, Juliana, você sumiu. E eu dizia assim, olha, se eu não aparecer porque eu fui arrebatada, vocês ficaram. Elas ficaram loucas. Elas ficaram desesperadas. Não, misericórdia. Né? Mas... Então, a gente tinha essas brincadeiras, as brincadeiras eram assim, né? E... meus pais não eram frequentadores da igreja, assim, não eram... Né? Meu pai é católico, minha mãe cresceu num ambiente
evangélico, né? Então, assim, eles não levavam a gente pra... Eu não lembro de criança ir pra igreja. Sim. Certo? Quem me levava pra igreja era minha avó, né? Quando eu passava férias com ela, que ela morava em Aracaju. E aí, eu, adolescente, por mim, eu queria, porque eu queria fazer minha primeira Eucaristia. Na minha escola não tinha. Então, eu fui aonde? Eu fui na igreja atrás, eu sozinha. Sozinha? Só por mim. Foi lá e... Caramba. E aí, eu fui atrás da catequese, né? Mas eu acabei não concluindo a catequese. Não concluí... Aliás, eu fiz a catequese, mas... não vou nem entrar nesse mérito aqui para não falar mal da pessoa, da minha catequista. Nossos amados catequistas. Inclusive, estou agora nessa missão lá na primavera. Olha só. Que legal. Para você ver como o mundo dá voltas. Exatamente. E aí, eu não fiz, né? E eu sempre ia para missa. Sozinha, às vezes. Eu, adolescente, na faculdade, eu fiz faculdade em Minas Gerais, morei lá há muito tempo. E eu ia pra missa e eu nunca comungava. E aquilo ali era muito... era muito ruim pra mim. E eu tinha vergonha, porque eu já era adulta, eu dizia assim... eu não quero... Adulto vai fazer a primeira comunhão, que faz a primeira comunhão é criança, né? Vou morrer desse jeito, assim. Aí, né, conheci... um rapaz, e fomos nos casar, e aí eu tive que fazer o quê? Aí teve que fazer todo o processo. Eu crismei, tudo uma vez só, mas eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz demais. E então... Fiz um plantio. Intensivão. Fiz um intensivão. Meu Deus, foi o dia mais feliz da minha vida. Caramba, que legal. O dia que eu comunguei foi o dia mais feliz da minha vida. Nossa. Né? Então, e aí, assim, eu sempre tive uma amizade com Deus, certo? Eu sempre tive uma amizade com Ele. Eu sempre fui uma pessoa orante, né? Mas eu não era, assim, de dentro da igreja. Uhum. Mas depois que eu comunguei, que eu fiquei mais participante... Nessa época eu morava em Ituiutaba, em Minas Gerais. Uhum. E aí... de Aracaju... Não, eu nasci aqui. Ah, tá. Nasci porque a minha família itinerante, assim, é um negócio... assim, meu pai é sergipana, minha mãe é pernambucana. Minha avó paraibana. Enfim, somos nordestinos. Eu nasci aqui no Piauí, mas somos nordestinos, né? Legal. E aí o painho ele é funcionário público, né? E aí ele foi transferido para Minas. E aí eu estudei o restante da escola em Minas e me formei lá, e, enfim. Meus meninos são mineiros, inclusive, os mais velhos. E aí, enfim, eu comecei a participar mais, né? E aí eu fui chamada para ser da equipe da liturgia. E aí iniciou-se assim, né? Foi assim. Muito bom. Hoje eu sou mais participante. Tive um momento de afastamento quando eu me mudei para cá, né? Quando eu voltei para cá, aliás, eu tive um afastamento. Comecei a trabalhar e eu trabalhava viajando, eu trabalhava muito, então... E eu ficava assim, eu sentia muita necessidade. Gente, eu tenho que servir. Eu sempre tive essa vontade muito grande, né? E há pouco tempo, eu voltei. Caramba, que legal. Eu retornei, sabe? Assim, e eu retornei foi com força. Metendo o pé muito na bom, porta. Metendo o pé na porta. Eu fiquei curioso com um ponto, né? Porque lá no início eu falava, né? Sobre o desejo da Eucaristia. Tu lembra? E aí só se lembrar, né? Da sensação. Porque eu particularmente, eu tenho uma memória horrível. Mas das poucas coisas que eu lembro da minha história, porque se me perguntar o que eu almocei hoje, eu não lembro. Mas das poucas coisas que eu lembro, assim, isso da minha primeira Eucaristia, eu consigo lembrar. Até do cheiro da igreja no dia da minha primeira Eucaristia. Cara, que inveja, eu não tenho, consigo, cara. assim, não lembrar desses pequenos detalhes, né? Do cheiro, da sensação, do dia, do comungar, não entender nada. Meu dia não, cadê eu? Já aconteceu? Aconteceu? O que foi? Tá aqui, e agora?
Né? Mas tu lembra da sensação? Porque eu imagino que deve ter sido... Nossa. Carregar esse Lembro. desejo até o dia. Olha, foram muitos anos. Sim. Porque eu fui comungar, eu já tinha 25 anos. Né? Então, eu me lembro assim, nossa, eu me lembro de tudo. Eu me lembro da minha roupa, eu me lembro do cheiro, do perfume que eu tava. Eu me lembro dos meus padrinhos segurando a minha mão em alguns momentos, né? Que são pessoas muito queridas. Então, assim, eu chorei muito. Eu chorei horrores. Nossa. Eu choro normal, mas nesse dia, assim, meu Deus... foi a coisa espetacular. Eu lembrei, a gente recebeu aqui a Letícia, que é uma amiga nossa, e ela falava que também, antes de casar, ela precisou passar por um momento de não comungar, né? Por conta de resolver a situação com o marido dela, né? Que seria o marido dela até então. E ela disse que, tipo assim, foi um período muito difícil pra ela. E ela disse que quando... Assim, né? Via de regra, as mulheres sonham muito com casamento, né? Então é uma data muito importante e tal. Então, você se sentir protagonista daquilo e tal. E ela falava que... E ela falava que quando aconteceu ali o rito, beleza, eles casaram, entrou todo mundo, tudo ok. Mas quando foi a hora de receber a comunhão, que ela disse que comungou e ela assim, agradecia a Deus com, assim... Mas com tudo que ela tinha, sabe? E ela disse que chorava. E é muito bonito, porque tem foto disso, né? Sim. E nessa foto ela tá assim, né? Rezando e tal. E completamente derretida. Derretida. Mas a gente consegue ver por essa foto, né? Essa relação de adoração. Sim. A relação de adoração. De caramba, tô com meu Deus aqui agora. Depois de tanto tempo, poxa, tô aqui e tal. Caraca. Você sentiu... Poxa, eu posso te sentir, Senhor. Sabe? É muito emocionante. É verdade, é muito emocionante mesmo. E o meu casamento, inclusive, gente, foi assim... foi 6 horas da tarde. Que é o horário Nossa Senhora. Minha relação, assim, com ela é um negócio sério. Muito bom. Aí, andando nessa história, quando a gente se conheceu há um tempo atrás, a gente abriu pelo Aleluia uma turma de consagração. Aí tu foi lá com a tua mãe e tal. E aí depois foi mais de uma vez, né? E uma vez a gente sentando ali, a tua mãe tava participando, a gente sentando, trocando ideia. Tu foi contando a tua história. Eu disse, caramba, não é possível. Tem que levar essa mulher no podcast porque eu quero saber mais. E meu Deus do céu, todas as histórias envolvendo Nossa Senhora, pra mim elas são muito caras porque são as experiências que quebram barreiras, sabe? Porque, ok, você pode ter um amor por Nossa Senhora a partir da teoria da coisa, né? Saber ali tudo que a doutrina da igreja apresenta sobre ela e Ave Maria, perfeito e tudo. Mas as experiências marianas, elas quebram barreiras de pessoas que têm algum tipo de resistência. E eu era uma dessas pessoas, né? Antes de ser consagrado. Sai daqui, né? E aí, quando tu contava a tua história, tu falava sobre os teus filhos, né? Sim. Que uma das experiências com Nossa Senhora envolve o diagnóstico que eles tiveram, né? Como foi essa história? Como foi esse processo de nascimento, descoberta desse diagnóstico? O que eles têm? E como é que Nossa Senhora entrou nessa relação entre vocês? Sim. Então, assim, a Ana Luísa e o Luiz Henrique são diabéticos mellitus tipo 1, diagnosticados. Raros, inclusive, por conta de serem 2 irmãos, que é muito difícil. Geralmente, quando se acomete na família e no caso são 2 irmãos, né? E foram muito bebês. Geralmente, quando acontece numa pré-adolescência, com uns 11 anos, 12 anos, quando você tá tendo aquela mudança hormonal. No caso da Ana Luísa e do Luiz Henrique, a Ana Luísa foi com 1 ano e 11 meses, né? Então, assim, ela... Bem bebê. Bebê, ela amamentava ainda. E o Luiz Henrique também. O Luiz Henrique, ela já não amamentava tanto, mas o Luiz Henrique tinha 11 meses. Caramba! Cara, foi bem cedo, né? Bem cedo. Então, inclusive, fizeram estudos deles, né? Por conta disso, porque eles eram muito novos. E não é uma coisa muito comum. É uma coisa muito, muito rara. E
nesse tempo eu morava em Tuiutaba, em Minas Gerais. Não tinha o Luiz Henrique, só tinha a Ana Luísa na época, ela foi a primeira. E aí ela tava emagrecendo muito e eu tava achando aquilo ali muito estranho, né? Ela bebia muita água, pedia muita água. E eu tinha recém me mudado pra essa cidade e lá realmente faz muito calor. É tipo Teresina, assim. E aí o pessoal falava assim, não, mas ela tá bebendo muita água porque aqui é muito quente, porque tá muito calor, porque ela não tava acostumada. Mas aquela coisa de mãe, né? Eu digo, tem alguma coisa errada aqui, não tá normal. E aí eu vi assim que em uma semana, porque é muito rápido, é uma doença muito agressiva, tipo 1, porque a tipo 2 é silenciosa, a tipo 1 ela grita. Entendi. Certo? O pâncreas para de funcionar totalmente. Caramba. Né? Então, assim, é tudo muito rápido, né? Até a morte é muito rápida. Inclusive, eu acho que muitas crianças devem falecer sem ter esse diagnóstico, né? Quando se acomete tão novas assim. Porque elas não conseguem explicar o que está acontecendo, né? Então, a Ana Luísa, naquela coisa, eu disse assim, não, vou levar ela para Uberaba, que era, né, uma cidade maior, de referência, que os avós moram lá. E que os médicos que eu conhecia estavam lá, né? A pediatra dela, eu disse, eu quero saber o que ela tem, porque não tá normal isso, eu tenho que descobrir. E aí eu fui, né? Em novembro isso, e no dia 27 de novembro. Olha só, Nossa Senhora das Graças. Dia de Nossa Senhora das Graças. Caramba. Né? Não me toquei no tempo, no dia, inclusive, assim. Não era uma coisa que, né? Eu tava muito preocupada com ela. Então, eu fiz os exames dela de manhã cedo, que a médica passou. Quando foi umas, 7 horas da manhã. Ela passou a noite vomitando. Foi uma tristeza, assim. Eu acho que se aquele dia se ela não tivesse lá, ela tinha ido embora. E ela tava, assim, muito debilitada mesmo. Ela tava carne e osso, tá? Foi muito rápido. E aí, os médicos... eu vou tentar não me emocionar. Eu levei ela, né? Os médicos me ligaram. Disseram assim, Juliana, você vai levar ela para o hospital agora. Tem uma equipe lá esperando você. Eu disse, mas o que tá acontecendo? Né? Eles disseram, só vai. Então, assim, corremos, né? Eu e a dona Lúcia, minha sogra. E aí, quando chegamos lá, tinha realmente uma equipe esperando a gente lá no hospital. Tiraram ela do meu braço. Nossa. E levaram ela pra UTI. Né? E eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Tentando entender. E no meu silêncio ali, Nossa Senhora... No meu silêncio ali, só eu e Deus que sabia o que a gente tava pensando. Né? O que eu tava pensando ali. Mas eu só pedia para que ela não morresse, né? Aí, quando a doutora Heloísa saiu, ela falou assim... antes disso, essa parte é engraçada, porque tem que ter uma piada, né? Que eu gosto. Mas aí, eu acho que não sei se era técnica de enfermagem, enfermeiras saíram assim e falaram assim... Nossa, tão novinha e deu raio. E aí, eu no desespero ali dentro de mim, eu não demonstrava, né? Mas eu disse, meu Deus, o que é? Ai, meu Deus, é uma doença rara, meu Deus, gente, eu não conheço a doença. E eu desesperada, né? Então, quando a doutora Heloísa chegou lá e falou assim, mãe, sente, eu digo, não vou sentar não, diga logo, né? E aí ela disse assim, olha, a Ana Luísa foi diagnosticada com diabetes. Eu, graças a Deus, que não é raio. Oh, meu Deus, obrigada, não é raio, obrigada. E a doutora Luísa olhava assim, tipo assim, eu cheio essa mulher. É a primeira vez que eu dou um diagnóstico. Ela falou isso pra mim, né? É a primeira vez que eu dou um diagnóstico e uma mãe me dá graças a Deus. Que dá glória a Deus. E aí eu fiquei muito feliz. Eu recebi o diagnóstico com felicidade, com gratidão. E aí eu disse assim, minha filha vai viver, não vai, doutora? Aí ela disse, vai. Com o tratamento e tudo. Aí eu disse, é só isso que eu queria. É só isso que eu queria. Nossa. Minha sogra chorando, desesperada. E eu só agradecendo, muito feliz, né? E eu disse, agora eu posso ver minha filha, doutora? Ela disse, vamos entrar e tal. Então aí... Ela foi me falando, né, que o estado dela era muito grave, muito, muito grave mesmo, e que ela ficaria, assim, 1 mês no hospital, no mínimo, para se recuperar.
E nesse dia, que Jesus conversa comigo às vezes, né? Eu falei assim pra ela, eu olhei pra cara dela e disse assim, não, doutora, daqui a uma semana eu tô em casa com a minha filha. Aí ela riu, ela só riu. Ela conta essa história, hein? A doutora Heloísa conta essa história no consultório. E ela sorriu, né? Ela disse, oh, meu Deus, coitada, né? Não tem nem noção do que ela tá falando. E aí eu disse assim, doutora, eu posso ficar aqui com a minha filha? Ela disse, não, aqui na UTI não pode ficar. E eu olhei assim, mesmo assim, no fundo do olho dela, né? Ela olhou e disse assim, olha, eu vou falar com a direção do hospital. E eu fui a primeira mãe, até naquele momento, a dormir, ficar o dia todo lá na UTI neonatal, com a Ana Luísa. Eu só tinha ela disse, Juliana, só tem uma cadeira. Eu disse, não tem problema, eu só quero a cadeira. Caramba. Né? Então, aí nesse dia, aí eu dei uma saída para tomar um café, tomar uma água lá fora, e eu não lembro quem me deu a novena Nossa Senhora das Graças, porque era o dia dela, né? E aí foi que eu caí em mim que aquele dia era o dia dela. E lá em Uberaba tem um santuário lindíssimo, lindíssimo de Nossa Senhora das Graças, que inclusive, quando eu fui tê-la, eu tive a Ana Luísa em Uberaba e naquele mesmo hospital, o meu pai, eu esperei meu pai chegar para mim entrar na sala de cirurgia. E meu pai, enquanto eu estava na sala de cirurgia, ele foi para lá pedir. Foi pro santuário? Foi pro santuário. Caramba, olha só. Olha só, né, conexões. Então, e aí eu me apeguei com ela ali naquele momento, que eu senti que aquilo dali era um sinal. E naquela noite, que foi a noite mais difícil, porque eles davam insulina e não sabiam ainda a dosagem correta. Então, às vezes, a glicose baixava muito. Então, ela dava uma hipoglicemia. Aí ela tremia, ela dava umas convulsões. E aí tinha que correr para colocar glicose na veia. Enfim. Caramba, eu fico pensando aqui, tentando imaginar, porque era uma criancinha, né? Sim. E muito debilitada. Ela estava muito debilitada, né? Muito fragilizada. E ali eu ficava com ela, olhava para ela, disse, quando as enfermeiras vinham picar, que era o tempo todo, eu, filha, olha para a mamãe, tá tudo bem, mamãe tá aqui, né? Então, assim, acho que aquilo ali também foi muito importante para ela, né? Ela também se sentir segura. Se sentir segura, para uma criança estar ali com a mãe, né? A mãe tá aqui, a mamãe tá aqui, tá com você aqui. Então, nesse dia, eu me apeguei muito, Nossa Senhora. Foi assim, no desespero, na dor, né? Que sempre é na dor, né, geralmente. E nesse dia eu recebi uma visita, nessa madrugada, que foi a madrugada mais difícil. Tudo cheirava rosas. Tudo cheirava rosas. E eu senti assim como se estivesse chovendo. Não chovendo, mas eu não sei explicar. Era uma atmosfera... Era um orvalho. Caramba. Era mais ou menos orvalho. Eu sentia gotículas, assim, em mim, né? E eu olhava pra cima e eu sentia aquele cheiro. E aí foi que eu fui perceber o que estava acontecendo, né? Eu olhei pra Ana Luísa e sorri pra ela. Eu disse, filha, você não sabe o milagre que nós vamos ter. Nós vamos ter um milagre hoje aqui. Sabe quantos dias a Ana Luísa foi pra casa? 5 dias. Caramba, tá maluco. 5 dias. Ela só ficou 2 dias, 3 dias na UTI, 2 dias no quarto. Caramba. E a doutora Heloísa disse que ela vai ficar um mês, no mínimo. Não, aí eu chamava a doutora e digo, então, doutora, vamos conversar. Mas ela conta essa história hoje. Ela conta até hoje essa história. E aí eu não contei o que é o raio, né? Porque eu descobri depois. Eu tava na minha cabeça até agora. Eu não queria cortar porque eu dizia, o povo vai ouvir isso aqui e vai dizer, cara chato. Deixa no meio da mulher. Vai contar, poxa. Mas eu sinto muito, mas na minha cabeça tava raio. E o que é raio? Gente, Ana Luísa, 5 dias não tem mais raio. E o raio? Depois eu descobri o que é raio. Eu fui descobrir isso depois que a gente começou a fazer o tratamento e tudo, né? O aparelho de glicose, o glicosímetro, ele só conta até um determinado, tipo até 600, nem chega a isso, mas 500 e pouco ele conta.
Então, quando tá mais do que aquele valor, aparece uma sigla, que é o HI, que é height em inglês, que é o high. Então, tava high, gente. O high, que ela deu high. Sim. Entendi, É porque a glicose dela tava, tipo, mais de 600. Só no fim das contas ela tava. Ela tava com high, né? Mas... Caramba. Aí deu tudo certo. Muito E bom. aí já o teu menino? O Luiz... Gente, e a doutora Heloísa falava assim, Juliana, você não vai ter outro filho. Eu digo assim, pra quê, doutora? Eu vou ter outro filho, doutora? Como é que eu vou criar um bebê? Como é que eu vou cuidar de um bebê? Sendo que eu tenho que cuidar da Ana Luísa, que eu tenho que ficar o dia inteiro com ela, assim, eu sou o pâncreas dela. Porque eu tinha que dar insulina pra ela, tipo, 8 vezes no dia. Caramba. Né? Eu tinha que contar carboidrato, eu tinha que fazer tudo. E naquele tempo, nem tinha as insulinas que tem hoje. Era um sofrimento, minha filha sofreu muito. Assim, várias vezes ela foi dormir com fome. E eu tendo comida em casa. Chorando. Ela um bebê, como é que ela ia entender? Né? Porque ela não podia comer. Nossa. Mas eu tô com fome, mamãe. Era muito doído. Maria. Era muito doído. Então, assim, a Ana Luísa, nossa... Então, o Luiz... E aí, assim, a doutora Heloísa falava muito pra mim ter outro filho. Pra mim não sobrecarregar tanto a Ana Luísa. Eu disse assim, mas eu não tô sobrecarregando ela. Mas, assim, eu não conseguia entender como é que eu ia ter um cuidado de um recém-nascido com o cuidado dela. Sozinha ali, eu não conseguia conciliar. Até porque eu não tinha minha família perto de mim. Né? Minha família tava aqui. Lá eu não tinha ninguém. Tava nem a família do Davi não morava lá comigo. Então, era eu e eu. E aí... O Luiz Henrique... Só que o Luiz Henrique veio, porque Deus quis que ele viesse, né? A diferença foi de... 5 anos. 5 anos. Tá. 5 anos. Era pra ele vir. Sim. E aí ela falava assim, a doutora Luiz falava assim, olha, mas se você tá preocupado da criança ter diabetes, o seu outro filho ter diabetes, não se preocupe. Eu lembro eu jogo isso na cara dela. Não se preocupe, porque é muito... Não, só vem um. Só vem um na família. Abre aspas, doutora Luiz. Tá? E, né, mas Deus é que sabe das coisas, a gente não sabe de nada, não. E aí, quando foi, o Luiz Henrique tava com 11 meses, gente. 11 meses. Eu... Passei o dia com ele e eu achei ele muito estranho. Ele tava reclamando, ele não falava. Ele tava reclamando, tava enjoado. E aí, podia ser uma gripe? Podia. Podia ser qualquer outra coisa, né? Não podia? Mas aquela vozinha ali... Era assim, ó, média glicose dele. Caramba. Só uma conferida. Mesmo o... Meu cérebro é horrível. É porque... Eu posso ser muito errado em dizer isso, mas às vezes as pessoas pensam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas o raio cai. É porque eu tinha uma missão, né? É uma missão. E aí, gente, eu esperei a Ana Luísa sair da escola. Fui pegar ela na escola. Nesse dia eu estava sozinha. Porque o Davi estava em São Paulo trabalhando. Eu sozinha. Só eu e as crianças. E aí eu... Peguei a Ana Luísa, criei coragem. Mede no médio. E aí, eu sentei no chão da cozinha, a cena foi essa. Eu sentei no chão da minha cozinha, eu falei, filha, pega o tique. Que eu dava nomes pra, né, porque... Porque criança, então eu tinha que... Eu fazia toda uma metodologia ali. Eu chamava insulina de sussuca, né? Então, aí... Pega o tique, filha, que eu vou... Aí ela disse, pra quê, mãe? Eu vou medir a glicose do seu irmão. Mas pra que a senhora vai medir a glicose dele? Filha, só faz, que a mamãe pediu. E aí ela trouxe, né? E ele no meu colo, assim... Eu sentada no chão, a Ana Luísa, né? Tinha 5 anos. E aí eu medi a glicose dele. Aí quando deu 400 e tanto, aí eu comecei a chorar. Aí eu só chorava. Mas eu só chorava. Que dia que era? 31 de maio. Da visitação.
Meu Deus. Aí eu só chorava. Gente, eu só chorava, assim. Aí a Ana Luísa, porque eu ensinava ela que aquilo ali era uma coisa... Que foi uma coisa que Deus quis, né? Então não era pra sofrer. E aí ela olhava pra minha cara assim, disse: por que você tá chorando, mãe? Eu levei uma bronca dela nesse dia. Por que você tá chorando, mãe? Ele só tem diabetes. Caramba, olha só. Ele só tem diabetes. Eu tô muito feliz que meu irmão é igual a mim. Olha só, cara, por isso. Aí eu sorri, né, pra ela. Eu disse assim: ô filha, mamãe não tá chorando porque ele tem diabetes, não. Mamãe tá chorando porque a mamãe não queria que ele sofresse, assim, as coisas que sofreu no hospital, né? Aí ela disse assim: é mesmo, aquilo foi ruim, mãe. Aquilo foi ruim. Oh, nossa, meu irmão, tadinho. Né? Então, mas aí... Gente, eu tava num desespero. Gente, eu vou contar isso mesmo? Nossa, fique à vontade. Gente, eu geralmente não falo, não conto. Eu tava num momento muito, muito difícil. Porque a gente tava financeiro. Aí a gente tava sem plano de saúde, né? Então a gente tava assim num momento muito complicado. Então o meu choro era um desespero. Sim. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí, nesse momento, eu liguei pra pediatra dele, né? Lá de Ituiutaba. Aí já era outra cidade, eu estava em Ituiutaba, em Minas Gerais. E aí, eu liguei pra pediatra dele. E aí, eu contei pra ela, né? Que eu tinha medido a glicose. Aí, eu disse: doutora, eu não posso cuidar aqui em casa. Eu já tenho tudo aqui em casa. Eu tenho insulina, eu tenho tudo aqui em casa, né? E ela sabia que eu tava sem o plano, né? Mas Deus é tão... Jesus arrasa tanto que o meu obstetra estava do lado dela, porque eles eram na mesma clínica. E ele era só simplesmente, porque eu não sabia, o diretor do hospital. Como é o nome do hospital? São José! Vá para o São José agora. Eu vou mandar uma ambulância buscar vocês. Ide a José. Vá para São José agora. E eu já vou ajeitar tudo lá para vocês. E a minha esposa é endocrinologista, ela que vai atender ele. Caramba, Deus é muito providente. Se na ambulância tivesse o adesivo do jumentinho. Pois já ia lá, tipo... Pensa, gente, é um espetáculo. Caramba. Jesus é um espetáculo. É um espetáculo. Meu Deus do céu, Agora, muito bom. Eu fico imaginando hoje, né? Porque... E aí, não sei se já encerrou a história aí. Já. Mas assim, pensando hoje nos meninos, né? Porque eles já são... a menina tem 19. Sim. Né? E o rapaz tem... 13 anos. Então já não são mais crianças, não. Né? E a gente sabe, né? Você mais que todo mundo sabe das intervenções de Nossa Senhora e tudo. Como é isso para eles, né? Eles têm esse entendimento da participação divina em cima disso tudo. Como que eles enxergam tudo isso na história deles mesmo? Com muita devoção, inclusive. Caramba, que bom. Com muita devoção, inclusive. São consagrados, né? Assim, não pelo método ainda, mas são consagrados. Pelo poder da mãe. Pelo poder da mãe. Proteção da mãe. Porque são deles desde que nasceram. Não são dela desde que nasceram, né? São dela. Mas eu até falo pra eles, né? Eu digo: vocês têm duas mães. Quando eu não tô junto, vocês pedem pra outra. Vocês só... Né? Ela só corre. Né? Então, a Ana Luísa anda com a medalha, né? Com a medalha milagrosa, os dois são dela, né? Então, o Luiz Henrique, inclusive, tá fazendo a catequese agora. Ele vai agora dia 4 de maio, gente, na primavera. Olha só, que legal. Então, assim, ele tá muito feliz, né? E Ana Luísa foi no diocesano, mas já... Tudo já vai 25. Tudo antes do 25. Não, a mãe foi aplicada. O Luiz Henrique tá um pouco atrasado por conta da pandemia, mas acontece. E aí, mas assim, rezamos o texto todo dia, todos os dias. Até o Otto, que tem 3 anos, inclusive tem uma foto dele aqui ontem. Ele já vai debulhando o texto. Já. Caramba, que legal. Já. Que legal. Porque a gente tem que ter essa vida de oração. E é o papel da gente ensinar. Hoje eu vejo assim que não se tem mais isso nas famílias. Caramba, assim. Né? E eu acho que a gente tem que falar. Antes eu não falava sobre essas coisas. Eu nunca falei sobre minha experiência com Nossa Senhora. Porque
eu achava que as pessoas não iam acreditar, Caramba. sabe, no que aconteceu Sim, comigo. sim. Entende? A primeira vez que eu falei assim publicamente, foi numa reunião da primavera das consagradas. Eu dei esse testemunho no dia 27 de novembro, que foi um dia que era pra mim falar, porque o convidado não foi. Ai, Nossa Senhora, você vai... É porque você tem que contar, você tem que falar. E eu falei assim com muito embargo, porque foi uma coisa muito íntima. E era uma coisa que eu não comentei com ninguém. Caramba, sim. Eu não tinha comentado com ninguém. Eu contei nesse dia, assim, muito emocionada. E sábado agora a gente teve uma reunião, né? E uma das moças que estavam lá, que é a Juliana também, ela contou que foi a primeira vez que ela foi na reunião, foi no dia que eu estava falando. E que ela se identificou muito com aquilo e que ela foi se consagrar por causa Por conta de ter ouvido do dia aquilo. Caramba. Né? Então, assim, gente, quando a gente enxerga espiritualmente algumas coisas, né? A gente vê as conexões, a gente vê o cuidado de Deus com a gente. A sensibilidade de perceber Deus nas situações, em tudo. Né? Caramba, eu entendo muito essa coisa do sentir aquele pé atrás nas experiências extraordinárias mesmo. Porque, assim, é óbvio que Deus, ele opera no ordinário e que, enfim, ele vai movimentando ali situações que às vezes a gente nem percebe, nem se dá conta, mas quando o nosso coração se abre para essas experiências de Deus, eu quero passar por isso aqui com você, e sobretudo quando pede a intercessão de Nossa Senhora, é muito bonito como eles fazem questão de ir mostrando, sabe? E a gente vai percebendo, caramba, tá aqui, olha só, isso aqui foi movimentado por ele. Que pra um desatento, e eu e a Thaís, a gente gosta de usar essas expressões, né? Poxa, pra uma pessoa desatenta, às vezes é um dia comum. Um dia comum que vai... Às vezes tem até uma memória ruim, mas pra um coração que é atento, né? Tipo assim... E humilde. Caramba, sobretudo humilde, porque você passar por uma experiência dessa e dizer, olha, pessoal... Eu fui visitado por Nossa Senhora, tá? Desculpa. Mas não foi você, nem foi. Exatamente. Né? E assim, quando essas oportunidades se encontram, né? A graça de Deus com um coração sensível, com um coração disposto a, tipo... Só distribuir aquilo ali gratuitamente pra dizer, caramba, galera, aconteceu mesmo. Nossa Senhora, ela tá ao nosso alcance, né? Sim. Porque, na verdade, é isso que ela quer. Eu nunca esqueci... Desculpa me estender aqui agora, mas na nossa turma de formação, onde a gente foi se consagrar, né? A nossa formadora, que era a Sara Miranda, ela explicava sobre os raios nas mãos de Nossa... Eu acho que eu já falei isso aqui também. Os que a gente raios... não pede. Exato. E eu ficava me perguntando, até hoje eu me pergunto, na verdade, o que tá faltando ser pedido, né? Meu Deus, mas será que tá faltando ali é o pedido mesmo? Ou é aquela humildade de coração? Será que, tipo assim, tem alguma coisa no mundo que alguém esqueceu de pedir? Tipo assim... Esquece! Caramba! E aí, esquece! Como é que isso é possível, né? Ou se isso é de humildade de coração, que é aquele pedido que a pessoa faz ou com... Sei lá, às vezes com desesperança, às vezes com... Eu acho que é porque na nossa humanidade a gente quer convencer Jesus que a gente tem razão, sabe? Uhum. E aí a gente acha também que ele já sabe de tudo, que a gente não precisa falar, que a gente não precisa pedir. Ele sabe, mas a gente tem que pedir. Sim. Tem um santo que disse isso, né? Que peçam, né? Peçam, sobretudo peçam. É um negócio, tem um santo que fala sobre isso mesmo, na história Ao das mesmo graças. tempo tem São Padre Pio, né? Que diz que é exato, diz o contrário. Diz que Nossa Senhora e o próprio Jesus nunca negaram nada a ele, né? Mas também porque ele nunca pediu. Mas tem. Mas é melhor pedir, né? Ouvir das dúvidas. Nós, meros orelhas secas, né? Vamos pedir. Mas pedir. o pedido com humildade, ó. Mas Exato. que seja feito do jeito... Né? Eu tô pedindo, mas eu não sei se eu mereço, eu não sei se eu preciso. É real. Eu acho que também às vezes é isso que acontece, né? Às vezes a gente faz um pedido e... Sobretudo quando a gente obedece uma devoção específica, uma novena, alguma coisa assim. Fez a novena que o
Deus é obrigado a conceder aquela graça, porque se Mas não se eu fiz conceder... a 90... Olha, seu filho! Deus deu 9 dias. 40 dias com 40 dias com o Frei Gilson, gente. É possível não alcançar essa Na graça? 90 eu digo, eu vou pros 40. Né? A Ficou gente estranho, né? Eu vou pros 40. exatamente. A gente ouviu aqui... 40. E... A gente ouviu aqui alguém dizendo, que agora eu não vou lembrar quem era, mas que falasse, se Deus quer, eu também quero. E teve outra pessoa... Foi a Renata e a Dayana que falou que... Ela falava sobre filhos, né? Que alguns... A gente tava falando sobre o método Billings e outras... Várias coisas envolvendo fertilidade. E aí ela falava que... De pessoas que achavam que depois que casavam, Deus tinha a obrigação de mandar os filhos. E na verdade, os filhos são uma graça de Deus, né? Que, tipo assim, Deus não tem a obrigação de dar, mas concede por graça. E aí, na hora que ela falou aquilo, meu Deus, é verdade. Olha só que maluquice. Às vezes eu esquecia, perdi isso de vista mesmo. Inclusive, falar em pedidos, eu fui... Gente, eu era muito criticada e atacada, né? Mas você é tão assim, tão devota, por que você não pede a cura dos seus filhos? Sabe, assim, porque Deus vai lhe dar a cura. Ele dá a cura, você tem que ter fé, então sua fé é fraca. Caramba, as pessoas... Gente, ó, tem uns enviados do inimigo que é besteira. É o próprio teste, né? Aí o cara usa a palavra de Jesus, sai daqui, Satanás. Afasta de mim. Né? Mas eu nunca senti no meu coração que aquilo era um castigo. Ou que aquilo não era de Deus. Eu nunca senti isso. Caramba, legal. Nunca. Eu nunca senti... Porque aí dizia assim, não, porque a doença não é de Deus. Gente, era tanta coisa que eu escutava. Mas eu nunca senti que aquilo não era de Deus. Eu nunca senti. Eu sempre senti que aquilo era uma bênção. Que meus filhos eram uma bênção. E que se eles vieram pra mim e com aquela condição, é porque tinha um propósito. Existia um propósito. Aquilo não estava acontecendo por um castigo. Que eu não acreditava que Deus castiga. Nunca acreditei nisso. Gente, da onde as pessoas tiram isso? Não sei de onde que é que tira. Mas eu aceitei aquilo como Nossa Senhora aceitou. Eu aceitei. É uma missão que eu tinha. É uma missão que eu tenho. E eu ainda não sei o propósito deles ainda aqui. Porque eles ainda têm muita vida para viver. Graças a Deus, eles têm muita vida para viver. Né? Através de mim, que estava ali no momento que eles precisavam. Para proporcionar que eles estivessem aqui hoje e vão estar aqui depois. Hoje eu sei que meus filhos, eles não podem ficar sós. Eu oro para que os companheiros que Deus mande para eles, e eu oro para que os amigos que estejam junto deles, que cuide deles. Caramba, sim. Porque a Ana Luísa ou o Luiz Henrique, a qualquer momento, pode dar uma hipoglicemia, pode passar mal, né? E aconteceu isso em escola algumas vezes. E os amigos estavam lá. E foram que socorreram. Né? Então, assim, eu vejo muito Deus em tudo nisso, sabe? E assim, eu acho também que eu estar aqui hoje contando essa história e que vai para muitas pessoas escutarem e assistirem, então, tem um propósito. Tem um propósito, né? Tem uma mensagem, tem o porquê. Porque, né, Deus faz tudo muito perfeito. Vai, só um ponto, que é muito fácil a gente olhar e buscar o propósito na gente, mas muitas vezes pode ser que o propósito não está em vocês três, né? Ele só passa por vocês. Porque, poderia. Se Deus quisesse, facilmente poderia mudar, né? Tipo, a situação de vocês. Poderia. Mas quantas pessoas, através do testemunho de vida de vocês, como essa mulher do dia 27, né? Exato, como a própria mulher aí do dia 27. Né? Quantas mães não olham para ti, para tua realidade, para tua dedicação como mãe, e buscam ser mães melhores, porque enxergaram em ti, né? O esforço que tu faz, o esforço que tu vive. E nos teus filhos, né? Quantos aqueles dos coleguinhas que ajudaram lá, que talvez não não podem ter sido tocados, talvez de, poxa, minha vida tá tão boa. Né? E eu tô me reclamando, talvez, tô vendo. E é isso, a gente ser um ponto de luz, né? Um canal da graça de Deus para outras pessoas. E é só olhar, né? A nossa vida é testemunho. Exato. Tem passar... Peraí, não, desculpa, eu te importar. Não, eu ia continuar ainda nessa parte da sensibilidade, porque no meio de todas essas circunstâncias e situações,
Deus suscita a cheiro de Maria. Foi. Como é que... O que é exatamente a cheiro de Maria? E quando tu contava a história, tu falou um negócio interessantíssimo, que o lucro dela tem uma direção específica, né? Tem. Pra onde é e o que é? E como foi que nasce? Como é que nasce a cheiro de Maria? Então, a cheiro de Maria, ela nasceu durante uma quaresma de São Miguel. Durante uma quaresma de São Miguel, né? Mãe já estava fazendo a quaresma, já tinha feito um ano anterior, e aí eu ficava mangando dela, né? Porque a gente mora no prédio, todos moramos juntos, a minha família. E aí, às vezes eu acordava, e aí eu tinha água dentro da minha casa, porque ela jogava água benta nas portas, entendeu? Aí entrava água dentro da casa. E às vezes a gente via, meu tio puxava as câmeras e ela assim, embrulhada no lençol, subindo no prédio, abençoando tudo, né? E com a vela na mão, e pronto. E aí, assim, eu não conhecia a quaresma de São Miguel, né? E então eu mangava muito dela, de todo mundo aí na casa. Ela jogava água em tudo, água benta em tudo, e abençoava tudo. E aí, no ano seguinte, eu disse assim, eu vou fazer. Esse ano eu vou fazer, mãe, eu vou fazer. Ela disse, e ela sempre fazia com o Frei Gilson. Só que eu do contra, porque eu sempre sou do contra. Eu do contra, fui fazer com as irmãs do Instituto Reset, né? E aí eu comecei a fazer. Gente, mas acontecia muito. Gente, aconteceu muita coisa. Muita coisa. Tipo, coisas quebrando. Caramba, lá em casa. Tem muito testemunho sobre isso, é impressionante. Nossa, muita coisa. Até o para-brisa do meu carro quebrou. Do nada, andando assim, o capô subiu e quebrou o para-brisa inteiro do meu carro. Caramba. Gente, era prejuízo demais. Nossa. Foi um prejuízo danado nessa quaresma. E aí eu disse, gente, mas chegou num momento que já tava no final, que teve uma quebra de uma vela. Não tinha feito ainda. Eu tinha ganho uma vela num vidro. E aí eu tava lá na oração, no rosário, e aí ele quebrou e apagou a vela. Eu fiquei no escuro, né? Total, assim. Aí quem disse que eu fiquei com medo? Lógico que não. Eu disse, amor. Aqui não. Aqui não. Aqui o combate não, aqui o combate é forte. Então, foi uma quaresma que foi muito fortalecedora pra mim, pra minha fé, né? Eu sempre rezava assim texto, mas não rezava rosário todos os dias. Durante 40 dias, nossa, meu Deus, o que é isso, né? Impensável. 3h30 da manhã? Nossa. Aí, e assim, desde essa quaresma, que já vai fazer 2 anos, esse terceiro ano agora, nesse terceiro ano que vai ser a terceira quaresma, eu nunca mais parei de rezar o rosário esse horário. Caramba. Não parei, nunca mais. Frei Gil só faz na quaresma, né? Mas a irmã faz todo dia, bem. Todo dia eu tô lá, 4 horas da manhã. Às vezes eu durmo tarde ou né, vou dormir assim bem tarde, mas incrível. Aí eu digo assim, não, Senhor Jesus, se o Senhor não me acordar, eu durmo, eu aceito, depois eu rezo, né? Quem disse que ele deixa? Ele tá lá, vamos lá, tá na hora. Eu acordo. Mesmo eu tô morrendo de sono, eu acordo. Eu digo, meu, tá bom. Eu vou levantar. E aí, o que foi que Deus sustentou? Então, aí, o que aconteceu? Como tinha que ficar com a vela acesa todos os dias, né? E aí, eu disse assim, gente, eu queria uma vela cheirosa, eu queria uma vela assim, né? Eu queria um negócio assim, uma atmosfera, sim, né? Que ajudasse ali a liturgia da coisa. E tal. E aí, eu conversando com uma amiga na saída da igreja, né? Eu vou geralmente meio-dia na missa diária, não consigo ainda todos os dias, mas um dia eu vou conseguir. Tem vezes que eu consigo a semana toda, tem vezes que não consigo, não. Mas eu tento. E aí eu saindo lá da missa, né? A gente conversando, e ela disse, por que tu não faz? Aí eu disse, é mesmo, enviada. Eu acho que eu vou fazer, né? E aí a gente foi andando ali pelo centro, eu passei por uma loja lá. E eu disse, rapaz, olha só. Eu entrei na loja de curiosidade e lá não tinha as coisas tudinho pra fazer a vela. Só no ponto de... Eu digo assim, eita, Jesus do Senhor. Eu tô entendendo. Eu já vou começar.
Né? E aí eu vou entendendo os recados, porque ele vai direcionando e as coisas vão acontecendo e eu vou entendendo. É o nome da loja São Miguel Arcanjo. Você só problema. E aí eu peguei, comprei material e tal, que eu sou farmacêutica, né? E aí eu fui atrás de estudar aromaterapia. Inicialmente, né, eu não tinha ideia do que ia ser. Eu só queria fazer a vela pra me rezar. Sim. Mas aí foi acontecendo o quê? Todo mundo começou a pedir. O pessoal lá de casa começou a pedir, todo mundo começou a pedir. E aí eu disse assim, vou pedir direcionamento, tudo eu rezo. Antes de fazer qualquer coisa. E aí eu disse, vou pedir direcionamento aqui. Aí então, a Cheiro de Maria, ela veio de um resgate, né? De um resgate de fé minha, porque eu voltei com mais força nas orações, eu estava mais orante, né? Eu estava mais íntima de Deus, cada vez mais íntima. E a minha primeira coleção foi com rosas, com o cheiro das rosas, que me remeteu à minha experiência com Nossa Senhora, né? Então foi uma homenagem àquela lá, né? Do cheiro das rosas, da UTI. E até hoje, assim, o cheiro de Maria, o cheirinho que eu coloco nas coisas, é o cheiro de rosas, é o cheiro que eu senti. É aquele cheiro, é o cheiro dela. E aí, eu fazendo aquilo ali, tudo, toda vez, sempre alguém pedia, Jesus que manda ele que manda os clientes. Inclusive, Dominique é um dos clientes. Ele que manda os clientes, ele que manda, ele que envia. João, verdade. E aí, e assim, várias vezes eu tirei gente de sufoco, era do nada. Alguém chegava assim, eu não sabia nem quem tinha me indicado. Ah, você foi uma vela de batizado? Eu nunca tinha feito. A primeira vez, eu nunca tinha feito uma vela de batismo. Eu disse assim, minha filha, pra quando é? É pra amanhã. Eu digo, misericórdia. Eu disse, olha, eu vou fazer. Não sei como eu vou fazer, mas pelo eu vou fazer. menos no pavio vai. E aí eu fui lindíssima, inclusive, ficou, né? Não vou deixar a parte. Mas fica mesmo, a gente... Esse parênteses, porque, caramba... Vocês vão ver, o Instagram tá por aí, vocês vão ver, mas é muito legal. É muito legal mesmo. Eu disse, não, Jesus mandou, eu tenho que fazer. Porque o menino tava precisando, ele não ia entrar sem vela. Então, assim, e aí, eu tava, nesse tempo, eu não tava trabalhando, assim, fixo, né? Então, eu dizia assim, eu vou aproveitar e vou ter uma renda extra, né? Quem disse, bem? Não, Juliana, não é pra você esse dinheiro, não, filho. Aí eu ia na igreja, o padre dizendo que tava precisando. Sabe? Aí eu dizia assim, não, então eu vou dar. Aí sempre era assim. Todas as vezes, e assim, não é igreja específica. Tá? É onde Jesus mandou eu fazer a oferta. É para um lugar que precisa. Ele manda. Sim. Entendeu? Não sei te explicar como é. É difícil. A logística é em outro departamento. É outro departamento. Um negócio lá em cima, alto escalão ali, eu não sei bem, eu sou só uma funcionária. Tipo assim, às vezes eu vou, uma amiga me convida pra ir numa igreja, eu nunca nem fui. Aí lá o padre pega e fala um negócio, né? Não, porque a gente tá precisando disso aqui, a gente precisa fazer isso aqui, isso aqui. Eu digo, tá bom, já entendi, é pra cá. Sabe? Então, E uma vez eu fui numa pregada, não lembro, mas foi me cobrar meus dons, né? Jesus me cobrou meus dons. Caramba. Cadê minha filha? Eu lhe dei um bocado de coisa e você não tá usando. Cantar é uma das coisas que agora eu canto lá na primavera, quando preciso. E que eu não... né? Mas eu tenho esse dom. Que legal. Morro de vergonha, mas eu tenho. E a arte, né? Porque surge as coisas, assim, surge o tema que eu tenho que fazer, né? O que eu preciso fazer. Então, assim, eu brinco, eu sou funcionário de Jesus, é ele que manda ali, eu faço o que ele manda fazer, né? Mas a Cheiro de Maria ela foi feita pra ele, é dele, né? É dele. Tem o nome dela, porque é a mãe dele. Quando a gente honra a mãe, a gente honra o filho. Quando a gente honra o filho, a gente honra a mãe, né? E vem dessa ligação que a gente tem, sabe?
E é um resgate. Foi um resgate. Foi um período muito importante para mim. Como é que reaproximação isso, mesmo, né? isso, Intimidade espiritual. Isso. Então, assim, eu faço as velas, eu faço tudo que eu faço ou durante o rosário de madrugada, que é o tempo que eu tenho para fazer. Porque eu trabalho normalmente no horário comercial e sou mãe, né? Então, é um momento que eu tenho ali, que eu tô só eu e Deus, que os meninos tudo dormindo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Então, é um momento que eu me conecto. Então, assim, a Cheia de Maria, às vezes as pessoas perguntam assim, você tem coisas prontas? Geralmente eu não tenho. E quando alguém me pede, eu faço orando para aquela pessoa. Sabe? É intencional. É intencional. Então, não é só um objeto. É energia. É uma oração materializada. É uma oração materializada, sabe? Então, abençoa a vida dessa pessoa que vai receber essa vela, sabe? Que não tem só vela, tem outras coisas também, que a gente vai incrementando porque as pessoas vão pedindo, né? Juliana, por que você não faz sabonete? Oh, meu Deus do céu. Então vamos fazer sabonete. Para limpar os pecados. Justamente. Inclusive, fiz a última que eu fiz todos com sal. Até as velas tinham sal. O sal da terra. Então, assim... Caramba, legal. Sabe? Tudo tinha sal. O sabonete tinha sal na composição, os esfoliantes que eu desenvolvi tinha sal. E as velas também tinham sal. Sensacional. Gostei. E são boas mesmo. A gente gosta de abusar um pouquinho. Então a gente já acionou a Juliana algumas vezes. Algumas vezes ela já socorreu. Eles acionam tipo coisa de menino quando vai pra escola. Mãe, de noite, né? Tenho que levar tal coisa. Não, de vez em quando a gente já fica pensando, rapaz, se a gente botar umas velas nesse presente assim, Juliana, a gente tá com uma ideia aqui. Tem que ser tu. Agora, não sobre a Cheia de Maria, porque eu fiquei curioso com relação a outro ponto aí da tua história. Tem o Otto, né? Sim. E ele já chegou aí depois de todo esse alvoroço com os dois meninos. O Otto, ele chegou na pandemia. Se ele fosse menino, o nome dele ia ser AstraZeneca. Não. Não, vamos dividir a profissão, né? Profissão. Né? Ele veio pra eliminar, como exorcizar. Como é o nome? Da vacina. Não, aí um nome desse... Por pouco nem ia ser Johnson & Johnson. Não, aí o seu nome não é de 8 horas. Mas é porque eu fiquei grávida no mês que eu tomei a vacina. Meu Deus. Eu tive uma professora de química que botou o nome do filho dela de... Ou ia botar tungstênio. Não. Aí eu... Mas e o porquê esse nome? Porque é um elemento químico aí, na tabela periódica, tungstênio. Aí, professora, se a senhora tiver uma filha, o nome dela vai ser Platina. Aí ela me expulsou de sala. Não, mas eu fico curioso porque... E essa é a minha história com eu imagino que deve ter gerado uma afliçãozinha. Peraí. Primeira coisa que eu vou fazer com meu menino não é amamentar. É conferir a glicose. Com certeza. Foi mais ou menos isso? Na verdade, surge, lembra? A gente tem essa preocupação. Não tem como não ter. Sim. Né? Inclusive, às vezes eu meço. Só pra garantir. Mas ela pode desenvolver, tipo assim, de uma idade mais... comum, na pré-adolescência. A qualquer momento. Porque, na verdade, a diabetes tipo 1, ela não é hereditária, mas ela é genética. Entendi. Existe uma diferença. Entendi. É uma condição genética. Certo? Pode ocorrer a qualquer momento. Porque está na genética. Entendi. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes a gente tem uma condição genética que não ativa, né? E no caso, o hereditário, que é o tipo 2, né? Que é porque são hábitos e porque a gente tem históricos familiares, né? Então, tem essa diferença. Porque às vezes as pessoas confundem. Às vezes eles dizem assim, mas tem alguém na sua família que tem? Não, na minha cabeça, de leigo, era completamente isso. Tipo assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça. Caramba, se o domínio tiver, eu já vou investigar a minha. Pra ver, tá?
Então, assim, mas assim, de vez em quando eu meço. Sim, meço. Furo o dedinho dele sem problema. Furo o dedinho dele. Não é nada, né? Só pra O bom é que desencargo os de irmãos consciência. já devem contribuir assim. Não, rapaz, é tranquilo demais, fica tranquilo. Só pra desencargo de consciência, assim, de vez em quando. E aí uma outra dúvida também é na termologia ali, porque eu vi que no teu Instagram tem lá, né? Mãe de pâncreas. É, o mãe pâncreas. Mãe pâncreas, né? Tá dos dois. Aí eu até pensei, mas será que não são de sangue os dois? Na verdade, eles foram gerados. Eu fiquei pensando, né? Não. Tipo assim, a pessoa vai lá, tipo, uma criança tem a diabetes, aí eu meio que adoto pra cuidar de uma parte específica. Não, eu vou ajudar na alimentação dela, eu vou ajudar pra garantir que ela vai ficar o quê? Eu pensei isso, confesso. Mas muita gente... que bom que você externou sua curiosidade. Porque tem muita gente que tem essa curiosidade e não pergunta. Olha. Mas já me perguntaram, né, o que é mãe pâncreas. Mãe pâncreas é uma terminologia carinhosa das mães dos diabéticos tipo 1. Sim. Por quê? Porque somos nós, porque o pâncreas deles não funciona mais. Então, a gente que mede a glicose, a gente que dá a insulina, a gente a gente é o pâncreas. Entendeu? Sim. A gente é o pâncreas deles. Então, somos mães pâncreas. Caramba, que legal. Que legal. Porque já que eles não produzem insulina, então a gente que dá, a gente que faz o controle. Acaba sendo uma extensão do corpo justamente. deles ali, né? Quase vocês realmente que produzem por ele, né? Inclusive, o meu maior medo era acontecer alguma coisa comigo. Porque, gente, uma vez eu perdi na Luísa no supermercado. Ela tinha o quê? Ela tinha uns 3 para 4 anos de idade. E eu fiquei... Gente, sabe o que eu pensava? Quem roubou minha filha não vai saber que ela tem diabetes. Caramba. Olha a loucura. Já vai 40 passos depois do que possível. Minha filha vai morrer, porque a pessoa não vai saber cuidar dela. Eu sou o pâncreas. Entendeu? Tipo, gente, olha a loucura. Né? E aí eu naquele desespero andando em todo... Quando eu achei assim, uma senhora tava falando assim: como é que tá sua mãe? Ela tá de banco. Ela tá de branco, realmente. Aí eu, oh, meu Deus do céu. Gente, mas assim, caramba. A gente tem umas preocupações diferentes. Teve uma vez que eu não na frente dela, Ana Luísa, eu vou te contar isso por aqui, olha só. Ela estava estudando, né, sobre sexualidade. E aí, né, na idade normal, 12 anos, 13 anos, ela disse assim: mãe, eu dirigindo assim, ela disse: mãe, eu não vou ter filhos. Eu respirei fundo, aí eu disse assim: por que, minha filha? Aí ela disse assim: mãe, porque eu estava estudando aqui e tudo. E aí, é muito perigoso para uma mulher diabética ter filhos. É muito perigoso e a criança pode nascer com algum problema, pode não sei o que. Gente, caramba. Aquilo ali pra mim... Nossa. Mas foi um monte de faca no meu peito. Aí eu respirava fundo, porque eu não demonstro, né? Muito, muito plena. Eu disse assim: minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não pense nisso agora. Eu não quero que você se preocupe com isso agora. Isso não é uma preocupação de criança de você ter agora. Né? Daqui até onde você for o momento de você ter filhos, né? A ciência já avançou tanto, já aconteceram tantas coisas. E Deus que sabe, a gente não sabe de nada. Né? Então não vamos nos preocupar com isso agora. Mas, gente, depois que essa menina saiu do carro, eu chorava. Caramba, nossa, imagina. Eu chorava muito, porque é muito difícil você escutar isso de uma criança de 13 anos. Olha a consciência, né? Mãe, eu não vou ter filhos porque é muito perigoso, sabe? Ai, gente, aquilo ali foi terrível pra mim. Então, assim, muitas coisas, assim, às vezes eles sofreram muito bullying, inclusive. Foi. As crianças são terríveis. As crianças são terríveis. Crianças e adolescentes realmente são peculiares. Mas, assim, eu sempre tive o cuidado de dizer pra eles que eles não eram diferentes. Eles não tinham que se sentir diferentes. Né? É tanto que até na própria família, às vezes ninguém lembra que eles têm diabetes. As pessoas não lembram que eles têm diabetes. Sabe? Assim, é uma vida normal. Gente, eles não são doentes. Essa palavra é muito forte. Meus filhos são muito saudáveis.
Eles não ficam doentes, eles não ficam gripados, eles não tinham gripe. Ana Luísa nunca teve uma gripe na vida quando era criança. Caramba. Porque eles se alimentavam muito bem, né? Eles não tinham doença nenhuma, mas eles não ficavam doentes. Eles só tinham diabetes, o que é uma disfunção de um órgão que não produz o que tem que produzir. Pronto. Eles não são doentes. Eles são perfeitos, que Deus fez tudo perfeito. Caramba, que legal. Hoje, eles já mais maduros, eles já conseguem ter essa dimensão? Eles estão construindo ainda? Sim. Na época, a Ana Luísa dizia assim, olha... Ela falava assim... o pessoal... Ela furando o dedo, né? Dizia, nossa, tadinha é filho de rato que nasceu lá. Aquela bem mineira, assim. Boa, Ana. É isso aí. Gostei. Tadinha é filho de rato que nasce pelado. Aí o povo oferecia bala pra ela, chocolate. Ela disse assim, nesse corpinho aqui é zero açúcar, bem. Sabe? Você... Muito bom, muito bom, muito bom. Eu fico viajando muitas dúvidas. Explanar, mas assim... Olhando para a tua história, né? Nossa Senhora está presente em tudo, né? Está presente aí na maternidade, está presente no teu trabalho, né? Na tua função hoje. E é muito comum a gente ver as pessoas terem um certo receio, né? Dessa entrega total a Jesus pelas mãos da própria Virgem Maria, né? E aí, que recado que tu pode deixar para as pessoas que estão acompanhando aí, que estão assim, mas e aí? Como é que é esse negócio aí? Vou mesmo, não vou? Vou ou não vou? Né? Não sei. Então, que recado que tu pode deixar para as pessoas se deixarem mesmo levar a essa relação com Jesus através de Maria? Bom, eu digo assim, para mim, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Né? Mas eu acho assim, cada um tem uma experiência, cada um, se não teve, é porque ainda não está aberto para ter. Mas na hora que doer, porque, olha, a gente tá aqui selado, ó, quando a gente tem um corte, aí entra, não entra? Entra o remédio só entra com corte. Então, Nossa Senhora, ela é uma devoção da nossa fé, que aqui todos somos católicos, né? Uhum. Ela é uma devoção da nossa fé, que por ela a gente chega nele. Mais fácil. É mais fácil. Porque ela já fez o caminho. Totalmente. Ela já fez o caminho pra gente. Então a gente tem que olhar ela como um meio, né? O fim sempre vai ser Jesus. Sempre. Sempre é ele. Sempre é ele por ele. Ela é um meio que é mais fácil. Porque ela nos ama, sabe? Ela nos ama, assim, infinitamente. E a gente... Ela como mãe, como mulher, Deus deixou ela pra gente. Ela foi escolhida porque, meu Deus do céu, Deus quis que ela fosse. Totalmente. Mãe, porque Deus quis, gente. Deus quis, não pode achar ruim o que for. Mas Jesus tem mãe. E é ela. É ela, porque Deus quis. Não se discute com Deus, não. Entendeu? E ele deixou. E ela é o que eu tava falando pra vocês. É muito difícil a gente ser obediente. A gente às vezes não obedece, né? Nossa mãe, né? Ave Maria. Imagina, pai, mãe não obedece. Obediência é um negócio muito, muito difícil pro ser humano, né? E ela, em Caná, ela deixou o ensinamento, que é o quê? Fazer tudo o que ele vos disser. Então, a gente tem que olhar para o que ela disse, para o que ela fez, para o exemplo dela, como serva, como mãe, para quem é mãe, sabe? Para quem é esposa. É o exemplo dela, a gente ser o mais próximo possível a Jesus. Sim. É por ela, sim. É fácil, gente. É só olhar pra ela. Faz do jeito dela. Cola nela que Cola nela que é sucesso. Vai no óbvio. Deus quis vir por um molde. É mais fácil. Vai lá. Dele vir, se tiver o mais aproximado dela, né? Tipo, aqui, vou me moldando aqui pra ficar o mais próximo de Maria, pra que ele venha, né? Muito bom. É ir no óbvio.
E assim, a gente pedir pra ela, minha Nossa Senhora, faz eu obedecer, né? Vai obedecer meu pai, vai, né? Pede pra ela. Me ensina como é que faz. E assim, é sempre, eu acho assim, que às vezes as pessoas, elas pensam assim, que a gente, por a gente ser devoto, a gente esquece de Jesus. Pelo contrário, a gente se aproxima mais dele. E nossa, isso é muito verdade. Isso é muito verdade mesmo. A gente se aproxima muito mais, muito mais, muito mais. Porque pelos olhos da mãe o filho é sempre lindo, né? Exato. Que papo, Giovessi Júnior. Mais um pra conta. Juliana, muito obrigado por essa Juliana, conversa. Eu que agradeço, que gente. conversa boa, que bom. Revelações, hein? Porque tem coisa aqui que eu não... Exclusivo! Olha só que maravilha. Polêmica. Não é polêmica, não. Tem algum recado que você queira deixar pra quem tá acompanhando? Pros seus filhos. Aí é você, espaço aberto pra quem você quiser aí. Gente, olha, Momentos de amor. Não, eu costumo falar com os meus, né, com os meus seguidores. Eu tenho seguidores? Aí sim, Eu tenho inclusive haters, eu tenho muitos haters. Muitos. Aí eu digo, sério, então. eu digo, eu sou famosa. Os haters que falam assim, vai ler a Bíblia quando eu posto que eu tô com texto, vai ler a Bíblia. Eu digo, você sabe de nada, inocente. Deus te abençoe. E manda logo o podcast pra ele. Então, assim, eu falo com meus seguidores, assim, meus telespectadores, né? Que bom eu poder falar, assim, as coisas hoje aqui que eu não falo geralmente, nem nas redes sociais eu não falo muito, porque eu sei que nem todo mundo tá aberto para escutar algumas coisas, né? E eu encarecidamente, né, peço que vocês que estejam assistindo isso, que assistam isso, assim, que se abram, né, para ouvir, para sentir, né? Porque eu acho que o que eu falei muito aqui foi de sentimento, assim, de sentir. E os meus filhos, vocês vão saber algumas coisas aqui, algumas revelações aqui por aqui. Não tô sabendo. Agora já era. Né? Mas é isso, assim, eu agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade de poder contar isso, né? E eu espero muito mesmo que as pessoas, elas se sintam de alguma forma tocadas por alguma parte de alguma coisa que eu disse, alguma história que eu disse, para que elas se aproximem mais de Deus. Porque eu acho que o Frei Gilson hoje disse assim, vá fazer uma caridade, né? Fazer uma caridade. Sabe o que é a caridade maior? Não é a gente dar um pão pra você te levar na padaria, te dar um pão pra você matar essa fome que você tem agora. Mas te dar a palavra, te dar um pão que é um outro pão, que você nunca mais vai sentir fome. Exatamente. Entendeu? Saciar a alma, né? Gente, eu adoro que vocês entendam o que eu falo, porque eu falo muito dessas coisas, as pessoas não entendem. Exato. Que bom. Juliana, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, por ter topado. Espero que tenha curtido. Espero que a gente tenha contribuído também com alguma coisa legal aí para o longo do teu testemunho. Eu adorei o bate-papo. Poxa, Deus te abençoe. E abençoe todo mundo. Todos nós. E a você. É você que tá de perna cruzada, olhando pra minha cara agora, muito provavelmente rindo, porque normalmente eu te peço a mesma coisa. Exatamente. Te inscreve nesse canal. Arrocha. Deixa aí o seu comentário, né? Compartilha no grupo dos amigos, da família, no grupo que você fez lá no início. Se ainda não saiu dele, manda aí de novo e diz, ei, é bom mesmo, ó. Manda para todo o Nordeste. Exatamente, porque esse episódio aqui tá bom demais da conta, só. Que é isso, tem um familiar. Tá mineiríssimo. É a mineirice. Todos os parentes da Juliana em cada estado do Nordeste. Exato, o Nordeste inteiro acompanhando esse episódio agora. É verdade. E é isso. Então, e não esqueçam, rezem por nós, rezem pela família da Juliana, rezem por ela, para que ela continue firme aí na missão dela, diária, Exato. né? E que ela continue acordando 4 horas da manhã. E não esqueçam de ir lá na Paulinas. O que tem na Paulinas, Matheus? Cupom 10% de desconto nos nossos destaques no Instagram. Vai lá, printa, mostra no caixa que você tem 10 cupons de desconto. 10% de desconto
nos produtos das edições paulinas. E além disso, tem kit Dom Pod lá. Vai lá que tá por um preço especial. E descobre lá no Caixa Qual É, que tá muito bom. É isso. E quem não sabe, lá na Paulinas, tem um Santíssimo lá. É verdade. Eu vou lá Passou pelo sempre. centro. Exato. Dá uma passada lá e visita. Isso, tem uma Muitíssimo adoraçãozinha bem lá lembrado. legal. Então aproveita lá, vai no Santíssimo, reza e compra as coisas. É isso mesmo. É isso, fiquem com Deus, rezem por nós e até a próxima. Tchau.